Então, pessoal, nós vamos falar aqui sobre o API Manager e nós temos aqui três perspectivas depois que a instalação está pronta, ok? Primeira perspectiva que nós temos aqui é a perspectiva do API Manager Carbon, que está no contexto Carbon, o servidor, porta 9443. Temos o Publisher, que tem o contexto de Publisher, e temos o Dev Portal. Precisamos conhecer aqui basicamente o que cada um desses oferece, ok? E a gente vai começar aqui pelo Carbon, que é o painel administrativo do WSO2 API Manager. Os demais produtos da WSO2 também tem essa tela, e você vai perceber isso quando a gente estiver falando do Enterprise Integrator, que não é o assunto desse vídeo. Então o API Manager ele tem uma intenção aí de prover uma loja de APIs, onde o usuário final, um programador, ele vai entrar aqui no Dev Portal e vai pegar uma dessas APIs e vai consumir. Então nós vamos fazer aqui, nós vamos criar uma API aqui baseada em uma API pública, que é o ViaSAP, e eu vou mostrar para vocês quão simples criar uma API e colocá-la na loja do WSO2 e quais são as vantagens que você tem ali em termos de segurança, tá? Primeiramente eu quero mostrar alguns fatores sobre o API Manager que você só vai trabalhar a nível de Carbon. O primeiro desses fatores é usuários, então eu criei aqui um usuário Jefferson, eu posso criar um usuário qualquer aqui que eu vou chamar de... Eu vou criar o usuário Juliana, vou dar uma senha para Juliana, lembrando que aqui a senha, eu estou fazendo uma senha fraca, mas esse painel me permite criar força na senha através de expressões regulares. Eu vou selecionar tudo e vou tirar a rule de admin desse usuário e vou dar os demais poderes aí para criar API, para fazer subscrição em cima de API. A gente já vai entender isso. O usuário está criado, o usuário tem um profile e eu preciso complementar essas informações. E aqui a Juliana Leite, tá? Ela é da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Tá aí, tô colocando as informações que são mandatórias. ju@gmail.com, vamos por assim dizer. Posso colocar aqui um telefone qualquer. Ok. E vou dar um update aqui. Então eu complementei dados do profile. Essa ferramenta ela tem aí o poder de centralizar e dar poderes aos usuários. As rules eu dei ali na hora que criei o usuário. Então se eu quiser listar um usuário e ver quais são as rules que ele tem, eu vou visualizar isso aqui, perdão, eu tenho o usuário e vou visualizar as rules que a Juliana tem. No caso, ela tem praticamente todas as rules. Qualquer poder que eu quiser revogar, eu vou desmarcar aqui. Existe a possibilidade de criar grupos de usuários, isso é um assunto mais extenso da ferramenta. Vamos nos ater às principais features que a gente vai trabalhar inicialmente aqui no WSO2, que seria criar o usuário para o desenvolvedor, e aí ele poder criar tanto as APIs quanto consumir ela no Dev Portal. Nós temos o conceito de User Store, e o User Store nada mais é do que a base de dados. O WSO2 vem com o que a gente chama de Primary, o banco de dados principal do WSO2. A gente já vai ver que banco é esse, aqui nessa ferramenta a gente consegue dar uma olhada. E nós temos aqui as várias formas de adaptar, tá? Eu posso ter um Active Directory, eu posso ter aí uma base de usuário baseada em LDAP, e eu posso ter aqui um recurso legal que é uma base de usuário em JDBC. Então, Jefferson, eu consigo ter no API Manager quantas bases de usuário diferentes? A resposta é quantas você quiser, tá? E aí nós vamos perceber que cada base de usuário que eu coloco aqui, ele tem aqui como segregar essas bases aqui. Então hoje só existe a Primary e eu tenho esses três usuários, mas eu poderia ter uma base de dados LDAP, poderia ter uma
num banco de dados conectada via a JDBC. Nós temos os claims, que nada mais são do que os atributos que vêm de um user store, de uma base de usuário. Então, dentro desses atributos, eu posso ter toda essa situação aqui. Isso foi baseado na especificação para LDAP, então eu tenho aqui basicamente tudo o que eu preciso de informação de claim, que muitas das vezes é necessário entregar num OAuth ali, num OpenID, no JWT, necessário entregar essas informações para que uma aplicação ela possa se comportar de maneira correta. Nós temos aqui o Service Provider, que seria uma situação que eu consigo fazer um single sign-on com as minhas aplicações. Nós temos os IDP Provider, que eu posso fazer federação com o Google, Twitter, Gmail, o gov.br e por aí vai. Um outro recurso interessante é que eu consigo ver o meu Key Store. Nesse caso aqui, eu tenho o Key Store que veio de fábrica com a ferramenta e eu coloquei aqui o certificado autoassinado que eu criei aqui, esse E2 aqui, ó, 5494, que é a nossa URL de acesso ao WSO2 na Amazon. Então eu importei esse certificado para o TrustScore. Isso é uma matéria um pouquinho mais para frente, para a parte administrativa da ferramenta, e quem for gostando, à medida que for gostando de se envolver com a ferramenta, claro, vai aprender, a gente está aqui para isso, para poder passar o conhecimento. E um outro recurso importante, tirando a parte de certificado, é que eu consigo ver quais são os bancos de dados que atendem a minha ferramenta. Então, basicamente, o WSO2 API Manager ele vai usar o SharedDB e o AMDB. E eu consigo ver os dados da minha conexão JDBC, tal qual é feito no JE, no Quarkus. Posso testar minha conexão aqui. Tá? Posso ter outros bancos aqui, posso criar serviços aqui, embora não seja a finalidade, não para este momento. Existe o conceito de multi-tenant, então é um assunto um pouco complexo quando a gente vai falar de Helm, mas é bom saber que a ferramenta tem. Na parte de tools a gente pode simular eventos, então ele tem uma questão relacionada ao Analytics, que é uma outra ferramenta do WSO2, uma ferramenta poderosa aí para prover alguns dashboards e a customização de dashboard para dados de tomada de decisão, controles de acesso, requisições com sucesso, tempo de requisições, requisições com falha, a origem da requisição. Então é uma ferramenta bem bacana, mas não é o nosso assunto agora. Lifecycle a gente vai entender lá no Publisher, ok? Então, basicamente, o que nós temos é isso aí, para a perspectiva do Carbon.